Olá, gente. Boa tarde. A graça e a paz estejam com vocês. Pessoal, eu queria compartilhar algo com vocês. Eu tô lendo um livro, que é um livro que eu já tinha vontade de ler ele há muito tempo e agora eu tô tendo essa oportunidade. Eu tô simplesmente espantada de como que Satanás, ele nos vê como vermes, como que Satanás, ele usa de armadilhas mais sujas, de maneira sutil, para poder roubar a nossa alma, para poder roubar a nossa atenção para ele. O livro chama Cartas de um Aprendiz, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu, assim, a cada dia, eu nem consigo ler ele com frequência, porque ele é um livro que você lê a primeira carta e você medita naquela carta durante uma semana. Uma semana. Porque você fica assim, cara, eu fui vítima disso. Gente, eu tô cedendo a isso. Meu Deus, ele tá fazendo isso comigo. Coisas tão sutis que ele age no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nós não percebemos. Eu quero ler para vocês alguns trechos que mais me chamaram a atenção nessa carta de número 4. Eu estou na carta de número 4. E nessa carta de número 4, tudo aqui tem relevância, gente. Tudo que você lê nesse livro tem relevância. Porém, eu não consigo ler o livro inteiro. Então, eu separei duas partes que mais me chamou a atenção nesse livro, né? Que tá até lá dessas partes, está na página 37, né? E que ele fala o seguinte. Aqui nesse livro, ele é o seguinte. Quando se trata do paciente, quando fala a palavra paciente, fala de nós. Quando fala da palavra inimigo, fala de Deus. Quando fala da palavra sobrinho, está falando do próprio diabo. No entanto, que a carta começa assim, ó, meu querido vermelhinho, né? Que é o meu querido Satanás, meu querido diabo, né? Então, esse aqui é o próprio demônio das trevas lá, falando com o diabo aqui na terra, né? Mandado por ele para agir aqui através das nossas vidas. Eu vou começar um pouquinho mais de cima, porque senão vai ficar muito sem contexto o que eu vou ler aqui para vocês. Um cálice vivo cheio até a borda de desespero, terror e assombro, que você poderá levar aos lábios quantas vezes quiser. Ou seja, aquela pessoa que vive cheio de desespero, terror, assombro, Satanás ele consegue levar ali, ó, na lábia. Portanto, não permita que nenhum entusiasmo temporário tire o foco de sua atividade principal, que é assalopar a fé e impedir a formação de virtudes. Ou seja, ele quer nos impedir de ter fé e formar nossas virtudes, formar as nossas crenças diante do Senhor, né? Ele quer nos impedir de ver a bondade de Deus através das nossas vidas, as ações que o Senhor faz na nossa vida. Em sua próxima carta, quero que você me preste, sem falta, um relatório completo das reações dos pacientes, que somos nós, a guerra espiritual. Guerra está falando dos problemas que a gente passa, né, daquilo que você tem enfrentado, seja no seu casamento, financeiro, saúde, não importa. Qualquer problema que você tenha passado é uma guerra, né? De modo que possamos analisar se estaremos mais propensos a torná-lo um patriota extremo ou um pacifista militante, né? Olha só para você ver. Satanás, ele fica de olho na gente, de como que a gente lidar com as situações do dia a dia. Como que você tem vivido, né? Como que você tem lidado com os seus problemas? Você tem culpado a Deus pelos seus problemas ou você tem batido o seu joelho no chão e tem orado? Porque aquele que só sabe murmurar diante do problema é aquele que Satanás quer. Porque tem a mente fraca, tem a mente vazia,
né? E ele quer pessoas assim, de mente vazia, de mente fraca, pessoas que culpam a Deus pelos seus problemas, porque essas pessoas são as mais propícias, as mais fáceis para ele poder trabalhar, usar e abusar com as mentiras, com os vômitos que ele lança, né, com a boca suja dele, né, com as profissões negativas sobre as nossas vidas. Então, primeira lição que a gente tem que ter aqui, como nós temos enfrentado o nosso problema, como temos vivido os nossos dias de guerra. Nós temos buscado ao Senhor por soluções, por fortalecimento, ou nós temos murmurado, né, e dado espaço para Satanás agir em nossas vidas. E aí, continuando, há todo tipo de possibilidades. Nesse meio tempo, devo alertá-lo a não esperar demais da guerra. Ele teme que a gente enfrente a guerra, os problemas, a dificuldade com sabedoria. Então, ele orienta que a Satanás, ao diabo, a não esperar demais essa guerra passar por completo, para ele agir no meio da guerra. Principalmente se a gente tem dúvida do agir de Deus sobre as nossas vidas. É claro que uma guerra é uma diversão garantida. Gente, vou ler de novo. É claro que uma guerra é uma diversão garantida. Ele adora ver o nosso sofrimento, ver o nosso desespero. Ele adora ver a gente passando por problemas. Ele adora ver a gente acusando ao Senhor, sabe? Ele adora ver a gente se afastando de Deus nesses momentos de tribulação. Porque quando a gente se afasta de Deus, Ele tem mais facilidade de agir nas nossas vidas. Mas que bom, mas que bem permanente isso irá fazer, se não tirarmos disso vantagem para levar almas ao nosso Pai nas profundezas? Gente, Ele quer levar as nossas almas, Ele quer ganhar a nossa alma, sabe, pro Lúcifer, pro demônio. Eu até arrepio, sabe, como que ele é sujo, sabe, como que ele usa das armas mais imundas para poder ganhar as nossas almas, né? Quando vejo o sofrimento temporal dos humanos que conseguiram escapar de nós, somos nós os cristãos, né? Sinto como se tivesse sido autorizado a provar do primeiro prato de um banquete farto e depois tenho sido impedido de comer o resto. Glória a Deus, porque quando a gente enfrenta o problema com sabedoria, com determinação e a gente não deixa ele agir na nossa vida, é exatamente isso aqui que acontece. Ele não tem legalidade na nossa vida, porque aquele que é maior, que é Jesus Cristo, está conosco nessa batalha, à frente dessa guerra. Ele é o nosso capitão, ele é o nosso general, né? Ele está ali nos guiando, nos conduzindo a essa guerra. Então a gente não pode deixar, sabe, ele se fartar de nós, se fartar do nosso sofrimento. Não vamos permitir que o inimigo use dos momentos que a gente passa de tribulação para poder nos levar às profundezas dos infernos. Não vamos deixar, a gente precisa erguer a cabeça e mostrar para ele que o Senhor, ele está à nossa frente, guerreando ao nosso favor. Entendem isso? Isso é muito sério. Eu fico muito furiosa, sabe, em ver que ele nos enxerga como um verme, como um nada. Sabe, gente, porque é exatamente assim que ele nos enxerga. Sei que, aí tem a outra parte aqui, que é na página 39. Sei que casca grossa e outros viram nas guerras uma grande oportunidade para atacar a fé, mas penso que esse ponto de vista seja exagerado. Os humanos partidários do inimigo, os humanos partidários de Deus. Lembra que aqui no livro o inimigo é Deus? Então aqui está falando dos inimigos, está falando dos partidários, aqueles que andam ao lado de Deus. Foram todos plenamente instruídos por ele a enxergar o sofrimento como uma parte essencial daquilo que ele chama de redenção.
De modo que uma fé destruída pela guerra ou pela pestilência não pode realmente ter sido digna do esforço de ser destruída. Gente, olha que coisa mais linda. Estou falando daquele sofrimento difuso que por um longo período, tal como é a guerra, irá produzir. É claro que no exato momento do terror, do luto ou da dor física, você poderá capturar o seu homem quando a razão dele não estiver temporariamente suspensa. Mas, mesmo então, se ele candidatar-se a quartel-general do inimigo, ao quartel-general de Deus, constatei que o posto será quase sempre defendido. Ou seja, se a gente escolher fazer parte, aqui do quartel-general de Deus, nós estaremos sendo sempre defendidos pelo nosso general, que é Jesus. Então, gente, por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque eu sei que problemas todos nós passamos, tribulações todos nós passamos, mas não vamos deixar com que esse tipo de situação nos afaste da presença do Senhor. Muito pelo contrário. Se achegue mais a Ele, sabe? Busque, clame, peça socorro e Ele ouvirá. Ele ouvirá. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui hoje é essa passagem. E na medida que eu for lendo e eu for ver algo mais interessante, eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Que Jesus Cristo abençoe, Lembre-se que é esse livro, tá? Chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, um livro maravilhoso em que eu tenho aprendido demais e que tem aberto muitos os meus olhos, na forma de eu agir, de eu falar e até mesmo de eu enfrentar o dia de tribulação, enfrentar o dia mau, que nós sabemos que todos nós temos. Um grande beijo, que Jesus abençoa, que você tenha um finalzinho de terça-feira e uma quarta abençoada e uma semana repleta